E eu ouço uma frase muito boa que é: pra você alavancar, você tem que parar de cavar. É uma frase que meu pai fala, aí eu gosto bastante dela. Então, qual que é os erros que você vê mais comum, mesmo com muito equipamento, mesmo sem equipamento? Qual que é os erros mais comuns que você vê Então, nos processos? cara, são muitos erros, mas eu vou tentar achar aqui alguns Os erros. principais. Principais, por exemplo, o cara, ele não devia. Eu costumo dizer que num processo antes do pedido chegar na mão do cliente, ele passa por 3 áreas. Existe a área de cocção, que é onde frita as carnes, né? Onde frita ali as batatas. Existe a linha de montagem, que é onde você produz o lanche, onde você produz o hambúrguer, ou a sua marmita, ou a sua pizza. E existe a área de embalo, que é onde você pega o produto pronto e embala. Pega a bebida, pega a batata e embala. Qual é a grande questão? Tem pessoas que embolam essas 3 áreas. Então, por exemplo, quando o cara está produzindo ali, ao invés dele só produzir, ele vai pegar um saco, embalar e botar o lanche dentro. Monta o lanche em cima da chapa. Exatamente. Então ali o que ele está fazendo? Ele parou de produzir outros lanches para embalar. Só que quem tinha que embalar não era ele, era o cara do embalo. Então, o que eu sempre falo, a produção, a linha, a codimentação nunca pode parar. Saiu pedindo na comanda, saiu pedindo na tela do monitor KDS, eu sempre tenho que produzir. Minha preocupação tem que ser produzir. Isso funciona muito bem em toda a parte de... fugiu aqui o nome, né? Automação, né? Automação em carro, tem os setores, cada um tem o seu setor. Se um setor pegar a parte do outro setor, embola toda a cadeia de produção. Isso é um negócio que às vezes a gente vê, eu tenho muito isso, chega muito cliente para nós que às vezes o cara fala, puta, não, eu preciso de chapa, eu preciso de muita chapa, eu preciso de... Mas você vai ver, o cara tá usando a chapa para um monte de coisa, tá usando chapa para montagem, tá usando... Não é? E às vezes você pega, teve um caso recente até, que o pessoal usava 1,5 m de chapa dentro de uma operação. Quando a pessoa me falou isso, eu falei, cara, você precisa realmente disso? Não precisa, porque... Aí eu falei, vamos fazer o seguinte... Vem na fábrica, testa um equipamento nosso e a gente vai ver. Ele chegou à conclusão que com 60 centímetros de chapa ele resolve. Isso aí. O cara tava usando a chapa para um monte de coisa que... Ou seja, nesse caso ele misturou a linha de cocção que eu falei com a linha de montagem. E aí, o que acontece? Ele começa a produzir ali, aí ele um só não tá dando conta, aí tenta meter 3 num espaço só. Aí todo mundo faz a mesma coisa, aí vai embolar. E esse caso específico, ele tinha um pico e ele produzia tudo na hora, então ele não tinha um pós. Então ele precisava de espaço, porque a hora que dava alta ele precisava ocupar para tirar aquilo muito rápido. Eu falei, cara, melhora isso, põe uma conservadora de proteínas e antecipa alguma coisa que você consegue equilibrar esse tempo, né? Essa é a questão. Então o primeiro erro é esse, não saber dividir essas 3 áreas. O segundo é achar que só o produto, só a qualidade do produto é o mais importante. Não é. Se vocês forem pesquisar aí no Google agora, qual é o maior índice de perda de cliente? Qual a maior razão da perda de cliente? 68% da perda de cliente é serviço, que engloba atendimento ao cliente, agilidade e assim por diante. Apenas 14% é o produto. Ou seja, o produto é importante, mas não é o mais importante. Então tem gente que fala assim, não, aqui eu gosto de fazer tudo aqui na chapa porque vai sair muito quentinho, o meu cliente já conhece. Tudo bem, o cara tá demorando 1h30, 1h20 para entregar o produto. Você caiu na taxa lá de 68% da perda de cliente. Então não vai adiantar nada. Então eu costumo falar o seguinte, você tem que juntar qualidade, agilidade, tem que andar junto. Se você tem um produto muito bom, mas demorado, não serve de nada. Se você tem um produto muito rápido, mas um produto ruim, também não serve de nada. Você tem que conciliar. Como que você consegue conciliar isso? Fazendo testes de qualidade de produto. Então, por exemplo, mantedor de proteína. Tem gente que deixa de usar o mantedor de proteína porque ele não sabe usar. Ele bota lá a carne, acha que vai durar 3 horas, 2 horas. Não é. Não é. O mantedor de proteína, ele vai durar ali o quanto o teu blend aguenta. Também não existe um padrão, não. Porque tem blend que vai mais gordura, tem blend que não. Então você tem que testar. Espessura, tamanho. Então vou colocar meu blend, vou cronometrar 40 minutos. Tá dentro do padrão. 50 minutos não tá legal. Pronto. O meu blend pode ficar até 40 minutos. Pego um relatório do caixa, vejo quanto que eu preciso usar naquela hora, nos 40 minutos, o relatório me dá, se eu sei trabalhar com o sistema, e eu vou manter aquela quantidade de carne que é necessário, vou manter a qualidade, vou manter a agilidade. Então qual é o grande problema das pessoas? Quando sai o pedido, ela vai ter que fritar ainda a carne, ela ainda vai ter que fritar o ovo, ela vai ter que fritar alguma coisa. Não pode. Quando sai o pedido, você tem que ter tudo pronto. O tempo de preparo do produto do cliente tem que ser o tempo de montagem do lanche. Então se você demora 30 segundos para montar um lanche e tiver tudo pronto, esse é o tempo de preparo do produto. Então, esses 2 erros, para mim, são os crassos. Não saber dividir as áreas e não adiantar as coisas. Por quê? Porque pensa só que acha que a qualidade do produto vai ser afetada e não vai. Você tem que fazer teste.
Isso que você... Perdão. Isso que você colocou da questão de como o cliente percebe. Eu estava lendo esses dias um artigo, o professor Marins, não sei se vocês conhecem, ele fez um estudo aí, acho que foi no ano passado, justamente uma pesquisa sobre isso, sobre o que o cliente valoriza, ou por que o cliente deixa de comprar de uma determinada empresa, ou por que o cliente continua fiel. E a questão da qualidade do produto, ela apareceu, se eu não me engano, em terceiro ou quarto lugar. Então vem outro, atendimento, serviço, atenção, a empresa, até teve uma coisa que é muito bacana e que eu bato muito isso na empresa, a questão de falar a verdade, sabe? Eu até estava brincando antes, com o Alexandre estava falando sobre isso, né? Eu falo muito isso pro meu pessoal, pros meus vendedores principalmente. Cara, você não é obrigado a prometer nada, mas prometeu... Tem que cumprir. Cumpre. Não importa se vai tomar prejuízo, né? Exatamente, cumpre, cara. Então, assim, pensa antes de prometer. E isso é uma coisa que eu já fazia, a gente já fazia isso há muito tempo, sem ver essa pesquisa. Aí quando eu olhei, eu falei, cara, faz total sentido. E é justamente isso que o Alexandre tá falando, né? É maravilhoso. E na sua fala anterior, a gente percebe também que você não tá se importando só em vender pro cliente. Você mostrou ali também que, você não precisa disso, cara. Vem aqui, vem testar comigo aqui. Então, mostra... Isso é uma coisa que, assim, eu por muito tempo, eu tive muito foco no produto. E ainda a gente tem muito foco no produto. A preocupação de fazer um produto de qualidade, fazer um produto funcional. E essa questão que você colocou é um negócio que eu bato muito com o meu pessoal. Às vezes eu falo, cara, não fica perdendo tanto tempo tentando convencer, às vezes por telefone, ou que o produto é bom, que o produto vai resolver. Cara, às vezes é melhor, muda o foco. Convence o cara a tirar meia hora e vir aqui e testar o equipamento. E aí deixa ele tirar as conclusões. E até hoje, assim, o cara que vem dentro do nosso showroom e testa o nosso equipamento, cara, o cara só não vai comprar o equipamento, ele só não vai levar se efetivamente ele não tiver condição naquele momento. Mas senão ele vai, percebe valor, percebe a diferença. Vocês mostram na cara dele, né, a diferença. Exatamente. Maravilhoso.